Olá, amigos, muita paz, que Jesus esteja conosco e que possamos, a cada momento da nossa vida, darmos um passo na direção da nossa evolução espiritual. Nós vamos, nesta oportunidade, falar um pouco do nosso Mestre Jesus. Jesus, reconhecido como o Messias, o mensageiro do Pai Celestial entre nós. É certo que alguns entendimentos religiosos pregam que Jesus é Deus encarnado. Nós, da doutrina espírita, entendemos e temos certeza porque procuramos, através dos espíritos luminares, entender mais sobre o Mestre Jesus. Sabemos que ele é o Messias, aquele que Deus enviou ao mundo para servir ao homem de guia e modelo. Jesus foi um espírito e é um espírito de alta elevação espiritual que foi escolhido por Deus. Está lá nos evangelhos. Se ele foi escolhido por Deus, ele não é Deus. Eu não escolho a mim mesmo. E ele veio no momento aprazado. Eu quero repetir essa palavra, aprazado, que às vezes soa como atrasado e não é. Ele veio no momento certo trazer uma mensagem de redenção espiritual. Por isto, nós falamos que Jesus viveu por nós. Ele não morreu por nós. Jesus não morreu. Jesus nos deu uma existência de ensinamento, que significa para nós, aqui colocando entre aspas, uma vida, que na realidade uma existência é uma parte da vida, um momento da vida, quando nós, espíritos que somos, temos a oportunidade da encarnação e sucessivamente das reencarnações para a nossa elevação espiritual, o nosso burilamento como espíritos. E isto é uma existência do momento da manjedoura, que significa para a vida de Jesus, do seu nascimento, do seu nascimento à cruz. Então, foi esse período que ele ofereceu à humanidade. Então, Jesus deu a vida por nós e nos alertou que aqueles que viverem com ele terão vida em abundância. É importante isso. Por quê? E os que não vivem? Os que não vivem não têm consciência da vida. Muitas vezes até amam, fazem o bem, são espíritos bons, mas não têm a consciência da presença de Jesus entre nós. Há muitos momentos da história de Jesus. Hoje nós vamos pensar alguns momentos, principalmente como o Cristo Consolador, que num determinado momento ele nos diz: vinde a mim, vós que estáis em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis repouso para vossas almas. E completa dizendo: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então vejamos, eu insisto sempre nessa tecla
que Jesus diz: vinde a mim. Ele esteve conosco, deixou uma mensagem, mas deixou claro que respeita o livre-arbítrio. Aquele que quiser mudar de vida na consciência, nas atitudes, que vá ao Cristo. É o nosso papel. Sou eu o necessitado. Então eu procuro ajuda. E ele nos recebe de braços abertos. Mas Jesus não vive angariando pessoas, amealhando pessoas, exceto os seus discípulos, porque ele estava montando uma equipe. Já tinha com toda certeza programado aqueles que ele chamaria para o seu messiado, mas ele estava ali chamando trabalhadores. E depois levava a sua mensagem e socorria aqueles que pela fé buscavam-o. Assim foi com a mulher hemorroíça. 12 anos de sofrimento, com hemorragia. As senhoras que estão me assistindo sabem o que significa isso. E não tinha recurso. A todos que ela buscava não resolvia o seu problema. Um dia ela ouviu falar desse Jesus de Nazaré, que realizava obras. E ela disse: eu vou até ele e serei curada. Não foi fácil ela chegar até o Cristo. As pessoas se acotovelavam. Uma mulher tinha dificuldade de transitar ali, mas ela se esforçou. Ela insistiu. E ela dissera antes: se pelo menos eu tocar em suas vestes, eu serei curada. E assim ela fez. Conseguiu tocar a túnica de Jesus. E ele, nesse instante, disse: quem me tocou? É claro que todos tocavam, os discípulos disseram: mestre, todos o tocam. Não. Alguém me tocou de forma diferente. Eu senti de mim sair virtudes. Vejamos, queridos amigos, eu senti de mim sair virtudes. Esse foi o mestre. Ele sabia das coisas, ele entendia. E naquele instante, então, ele sente a vontade daquela mulher em ser socorrida. Ele a contempla e diz: a tua fé te curou. Ele caminhava um dia e veio um leproso a ele. Disse: Senhor, se quiseres, pode me curar. Ele disse: eu quero. Fica limpo. E naquele instante, as chagas da lepra sumiram. E ele diz: não fale nada para ninguém do que sucedeu contigo, mas vai ao templo, apresenta-te aos sacerdotes e lá prestes o tributo a Moisés. A lei de Moisés, a lei que era a lei de justiça. Então, esse é Jesus. Aquele que um dia, ele ali na multidão, os pais queriam que os seus filhinhos chegassem até Jesus para que ele o abençoasse. E os discípulos, vendo todo aquele esforço dos pais, os repreenderam. E Jesus percebeu isso. Então o texto evangélico diz que ele ficou zangado. Essa palavra zangado não significa que ele ficou irado, com ódio. Quer dizer, ele diz: não é assim que se faz. Tragam as crianças. Os abençoou e depois disse:
aquele que não se assemelhar a uma criança não entrará no reino dos céus. Como assim? Um homem já velho voltar a ser criança? Não. O termo é claro, aquele que não se assemelhar, que não tiver atitudes de crianças, sem maldade, sem malícias, sem egoísmo, sem orgulho, com a simplicidade de uma criança. É isso que Jesus quis dizer. Aquele que não se assemelhar não entrará no reino dos céus. Então, são ensinamentos do Mestre Jesus. Aí alguém, no entendimento, diz, não, porque uma criança é simples porque tem menos encarnações. Apaguem isso. Uma criança é simples, muitas vezes com total inocência, porque ainda não despertou a sua personalidade. São espíritos antigos, muitas vezes muito mais antigos do que os seus próprios pais, que estão recebendo uma nova oportunidade reencarnatória para evoluir. São colocadas nos lares para receber dos pais a orientação, a fim de que possam moldar os seus comportamentos, mudando de atitudes que assumiram em encarnações passadas. Por essa razão que uma criança não se ofende. Raramente uma criança guarda mágoas. Não esquece. Mas durante a sua infância, se hoje chamo a atenção dela e amanhã eu a chamo para mim, ela vem como se nada tivesse acontecido. Ah, mas não tem exceções? Toda regra tem exceção. Isso aprendemos lá na matemática, lá no ginásio. Toda regra tem exceção. Então isso vale para a matemática, vale para a gramática. Mas no campo moral, enquanto criança, não temos ainda despertado a nossa real personalidade. À medida que vamos envelhecendo, ainda aos 7 anos por diante, nós começamos a raciocinar com mais condição. Isso significa a nossa personalidade está se manifestando. Esse período do 0 aos 7 anos é o período profícuo aos pais para ajudá-lo a mudar de comportamento. Esta foi a analogia que Jesus fez sobre nós. Ele não está falando que a criança ali é que está entrando no reino dos céus, ou está no reino dos céus. Não. Mas são as atitudes nossas que nos dá essa condição de céu, tá? Que não é um lugar para onde vamos. Quando Jesus é perguntado como se apresenta o reino dos céus, ele responde: o reino dos céus não tem aparências exteriores. O reino do céu está dentro de vós. Quando a gente fala sobre essas coisas, fica assim para muitos, como? Se nós estamos aqui querendo ir para o céu, para não ir ao inferno. Aí vem os ensinamentos antigos,
Aquele que é bonzinho vai para o céu, aquele que é ruinzinho vai para o inferno. O que é razoável fica no purgatório. Queridos amigos, eu quero repetir. A palavra inferno é a tradução de Geena. É o lugar onde se jogava lixo, os detritos, perdão, aqueles que não serviam para nada mais, né? Então Jesus se referia ao Geena. Aquele que não serve vai para a Geena, o fogo. Aqueles que são de cidades menores, sempre, hoje já, graças a Deus, existe quase que, geralmente, os aterros sanitários, mas antigamente o lixo era jogado a céu aberto. Aquela festa dos urubus, de cães, às vezes, para se valer daquilo que ali estava. Então, essa é a referência de o que não é útil. E Jesus dizia que aquilo que não serve vai para o Geena, que traduzido ao português como inferno é um prato cheio para dominar as pessoas. Ou você faz o que a igreja manda, ou você vai para o inferno. O que a igreja manda? Aí cabe a cada um da sua igreja analisar o que minha igreja manda, o que ela exige de mim. E na sua fé cega, deixa de ser alguém que raciocina e se transforma em ovelha. Segue aquele que orienta. Não discute mais com ninguém, a não ser querer trazer outras pessoas para o seu aprisco, né? E a doutrina espírita nos recomenda raciocinar. Tudo devemos passar pelo crivo da razão. Paulo disse isso. Analisai todas as coisas e retende o que é bom. Allan Kardec, para publicar uma mensagem, ele buscava de outros lugares, de lugares diferentes, de médiuns diferentes, que não se conheciam entre si. E quando as mensagens se assemelhavam, ele então a publicava. Era a segurança, era o crivo da razão. Então, por esta razão, é que nós devemos sempre estar voltados ao ensinamento do Mestre Jesus para analisarmos as diferenças. Queridíssimos amigos, este é o instante que eu não gostaria de informar, mas este vídeo está sendo o último gravado neste programa que nós aceitamos participar por razões de trabalho, de vida. A nossa coordenadora vai precisar se afastar. Nós estamos na matéria, temos compromissos e responsabilidades da matéria e muitas vezes impede determinadas tarefas espirituais, embora permaneçamos no mesmo espírito, mas estamos dando aqui o encerramento deste programa, deste projeto. Nós diríamos até a interrupção. Quem sabe um dia, com a mesma coordenadora ou um outro coordenador, possam ser retomados. Mas creio que cumprimos o nosso papel
durante a pandemia, de levarmos a mensagem do Mestre Jesus ao seu lar, ao seu coração, mas tudo que tem começo tem fim em se tratando de matéria. Só não teve começo e não terá fim Deus, que é o nosso Criador. Teve começo e não terá fim nós, espíritos imortais. Essa é a diferença. Deus é eterno. Não teve começo, não terá fim. Não me peço para explicar isso, porque ninguém explica. Como é que Deus não teve começo se existe? Isto é lá com ele. Nem um pastor, nem um padre, nem um espírita, nem um muçulmano, nem qualquer homem encarnado nesta terra saberá nos explicar. Mas só Deus é eterno. Nós somos imortais. Fomos criados para não mais morrer, ou para não morrer. Subimos sempre, avançamos sempre. Evoluiremos à medida do nosso esforço. É bem para se entender. Nem um espírito luminar nos transforma se nós não quisermos. É importante pensar nisso. Ah, Jesus me salvou. Jesus diz assim: queres me seguir? Carregue a sua cruz. Respeito ao livre-arbítrio. É isto que a doutrina espírita nos ensina. O amor, mas o entendimento da nossa responsabilidade. A cruz é nossa. Jesus não carrega os nossos problemas. Ah, eu me entreguei para Jesus e estou salvo. Lê do engano. A salvação, colocamos aqui também entre aspas, é a eliminação dos nossos defeitos, passo a passo. Aquele que deixou de fumar salvou-se do vício do tabaco, mas ainda não salvou-se do vício da bebida. Agora eu parei de beber, salvou-se do vício da bebida. Ah, já estou com Jesus. Ainda sou maledicente. Não tem lugar ao lado de Jesus o maledicente. Então nós vamos vencendo etapas, tomando consciência da vida espiritual, aprendendo com o Mestre Jesus que devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. É interessante pensar nisso. Amar o próximo como amamos a nós mesmos. Se eu me jogo nos vícios, na maledicência, prejudicando pessoas, desejando mal a outrem, o que é que eu tenho para oferecer? Esses defeitos. Então eu não me amo, porque isso me prejudica. Mas quando eu me desvencilho desses problemas e tenho em mim uma dose de amor, eu posso oferecer amor. É a recomendação do Mestre Jesus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Queridíssimos amigos, eu quero nesse instante rogar a Deus, nosso Pai Celestial, para que nos abençoe. Se alguém sentir saudade da nossa carinha na tela, falando do Mestre Jesus, falando da nossa doutrina espírita, eu tenho o meu canal no YouTube, que é Laureano em Foco.
Então, as minhas falas aqui sempre vão para lá. É claro que no YouTube tem palestras muito mais enriquecidas, com muito mais conhecimento doutrinário, mas oferecemos o que temos. Então, se sentir saudade da nossa carinha na tela, consulte o nosso canal. E aqui no na minha página do Facebook, vez por outra, também estaremos publicando uma das nossas palestras. Sentirei saudade e fico torcendo aqui para que os irmãos que nos assistem também sintam saudade de nós e nos procurem. Nós sempre estamos nos centros espíritas, o Caminho da Verdade, a União com Jesus, União Espírita Luz Universal, Vinha de Luz, no bairro Indaiatuba, Pedro Apóstolo, lá no bairro de Ilha Rasa, Eldorado, Antônio de Pádua, na cidade de Eldorado, João Evangelista, o centro mais antigo do Brasil em atividade, também no bairro de Primeira Ilha, na estrada de Sete Barras, Eldorado, nos centros de Iguape e Ilha Comprida. Então, sempre ali tem companheiros nossos falando de Jesus e, de vez em quando, estaremos lá também. Então, essa é a nossa mensagem. Que Deus nos abençoe. Até um novo encontro. Muita paz.